Olá, galerinha aí do sétimo ano, tudo bom com vocês? No bloco de hoje, nós vamos dar continuidade à correção das nossas atividades. Dessa vez, nós vamos corrigir as atividades do bloco 8 e 9, ok? No bloco 8, nós começamos a falar um pouquinho de cartografia, né? É um conteúdo que a gente viu, quem foi meu aluno, viu comigo lá no sexto ano. A gente falou bastante de cartografia lá no começo do ano passado, né? Onde vocês estavam no sexto, a gente falou bastante. Mas vamos relembrar. O que é cartografia? Cartografia é tudo que está relacionado a mapas, né? É o estudo dos mapas, ok? Relembraram? E passei um vídeo para vocês lá, fazendo um resuminho de cartografia. Passei um texto lá falando sobre cartografia e as formas de representação, né? Não é só o mapa que é uma forma de representação. Nós temos várias outras formas aí de representar o espaço geográfico. E todos eles estão relacionados à cartografia, tá bom? Então, cartografia não está ligada só ao estudo dos mapas, mas ao estudo das representações do espaço geográfico de uma forma geral. As plantas, o planisfério, que na verdade é um mapa, né? Os croquis. Então, toda satélites, toda forma de representação é fruto do estudo da cartografia, ok? Eu vou começar essa aula de hoje relembrando aí para vocês quais são os elementos do mapa, né? Os elementos do mapa, eles têm um papel fundamental aí, que é de nos fazer entender sobre o que é aquele mapa, do que se trata, para a gente poder fazer a leitura do mapa. O mapa, como eu falei para vocês, ele é como se fosse um texto, né? Ele traz as mesmas informações que um texto traz, só que ele traz em forma visual, né? Por exemplo, eu posso substituir um texto falando da população, das características da população, por um mapa, né? Mas aí eu preciso dos elementos para me entender, para me fazer aquela leitura, que a leitura do mapa se chama leitura cartográfica, ok? As informações elas são até mais fáceis porque você visualiza, né, o espaço de abrangência daquela informação, diferente do texto que você só vê lá, às vezes você não consegue associar a localidade e no mapa traz essa informação de forma, né, bem clara lá, bem explícita, então é bem legal. Porém, se você não souber entender o mapa, também, né, você não vai conseguir compreender as informações que eles estão sendo passadas. Então, vamos lá, os elementos do mapa. O primeiro elemento do mapa, né, que está aí destacado, seria o título. O título, ele indica o que está representado no mapa. Ele tem a mesma função de um título num texto, não é? Qual que é a função do título do texto? Revelar o assunto do texto. E o título no mapa, ele revela o assunto do mapa. Do que aquele mapa trata, né? A respeito de quê? Então, para isso, nós temos o título. Aí nós temos aí a orientação, que aí ela está em forma de rosa dos ventos. Ela pode aparecer tanto dessa forma, que é a mais comum, né? Ou aquele desenho que eu fiz para vocês lá em sala, que é aquela setinha assim, indicando o norte, tá bom? A orientação, ela indica os pontos cardeais, ou só o norte, que é o caso da setinha, tá bom? Então, para você se localizar, para você saber onde que é o norte, o sul, o leste, o oeste, tem os pontos, a orientação aí, né? Na maioria dos mapas tem ele dessa forma, mas tem mapas também que tem os pontos colaterais, subcolaterais, né? Vai depender muito aí do seu mapa. Aí nós temos a escala, né? A escala, ela indica quantas vezes que o espaço ele foi reduzido para caber naquela representação. Então, a diferença entre o tamanho daquele espaço e a sua representação a gente chama de escala. Por exemplo, a gente tem o mapa mundi, né? A gente sabe que o mapa mundi não é do tamanho de uma folha de papel. Como que ele foi representado lá? Ele foi reduzido milhares e milhares de vezes. Então, a escala ela indica aquela redução.
A legenda, ela serve para você fazer a leitura ou das cores ou dos símbolos que foram utilizados no mapa. É igual quando você vai no cinema e tem um filme lá que não é da nossa língua, né? Aí tem o que embaixo? A legenda para você entender. Porque se você escutar, ouvir o filme, ver o filme em outra língua, você não vai entender. Então, a legenda, ela também tem o mesmo papel de fazer você entender as informações do mapa. Então, é como se ela fizesse a tradução. Aí nós temos aí também lá embaixo a fonte, né? Que indica a origem daquele mapa, de onde saíram aquelas informações, tá bom? Agora vamos para a correção das atividades, tá bom? Vamos lá, correção das atividades. Na questão número 1, é uma representação com escala bastante grande em que os detalhes aparecem com nitidez. Essa representação serve, portanto, para representar áreas pequenas, como construções, terrenos, bairros, etc. As características cartográficas citadas referem-se a qual tipo de representação da superfície terrestre. Uma coisa sobre a escala. Escala, depois eu passei uma atividade para vocês sobre a escala, né? Mas quanto maior a escala, aí, ó, com a escala bastante grande, os detalhes aparecem com nitidez, né? Então, quanto maior a escala, mais os detalhes vão aparecer. As características aí citadas estão se referindo a quê? Ao globo terrestre? Não, o globo terrestre ele não tem uma escala grande, ele tem uma escala pequena. Por quê? Porque aquele espaço ele foi reduzido muito, muito, muito para caber naquela representação. Está falando da imagem de satélite? Também não, porque foi também muito reduzida. Do mapa, o mapa também foi muito reduzido. Qual que é a área menos reduzida aí? É a planta, né? Então, as características aí referem-se à planta. Então, as plantas que usado até nas construções mesmo para você fazer uma casa, né? Você primeiro tem que fazer a planta daquela casa e tem que ter bastante detalhes, né? Quem geralmente faz essas plantas são os engenheiros. Então, nesse caso, tá? Aí dá seria a letra D, planta. Na 2, hoje, as representações da Terra são construídas a partir de sofisticados recursos tecnológicos, como os satélites, que transmitem as informações por computadores, transformando-as em um tipo de representação da superfície terrestre. Essas representações fornecem detalhes da superfície da Terra, permitindo a observação da vegetação, estradas, lagos, rios, aglomerados urbanos, etc. As características cartográficas citadas referem-se a qual tipo de representação da superfície terrestre. Então, nesse caso aí, né, com uma escala bem reduzida, essa representação aí, que usa muito a tecnologia, né? São as representações através das imagens de satélites, né? Através das imagens de satélites, tá? Inclusive para a gente ver de forma longe, aí a gente vai aproximando lá no computador, no celular, a gente vai aproximando a tela e dá para a gente ver bem pertinho, né? Dá para a gente ver a nossa casa, dá para a gente ver, se você quiser visualizar uma rua de um outro país, uma loja de um outro país, dá para você ver também através da imagem de satélite. Tem até um aplicativo no Google mesmo, que você escolhe um bonequinho lá, escolhe qualquer parte do mundo e solta esse bonequinho lá e esse bonequinho vai andando pelas ruas para você conhecer mais um pouquinho daquela determinada região, daquele lugar, né? Quem proporciona isso são as imagens através de satélites, ok? Na 3, espacinho é o profissional dedicado à cartografia e à produção de mapas locais, regionais ou globais da Terra ou da Lua, inclusive de outros planetas. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas. Qual que é o profissional dedicado à cartografia? É o biólogo? Não.
É o carteiro? Claro que não, né? É o geógrafo? Não, o geógrafo, ele estuda um pouquinho a cartografia, estuda um pouquinho referente aos mapas, mas não é a especialidade dele, né? Quem é o profissional dedicado à cartografia, que estuda propriamente a cartografia, é o cartógrafo, tá? Então, a letra C, cartógrafo, ok? Na questão 4, o que é um mapa? Cite seus elementos, conteúdos e importância. Olha, o que é um mapa? O mapa nada mais é do que uma forma de representação gráfica de uma área. Pode colocar assim: um mapa é uma representação gráfica de uma área em tamanho reduzido, ok? Ele serve principalmente para facilitar o estudo do espaço e suas características. E os principais elementos do mapa são título, legenda, fonte, projeção, escala e orientação. Então, tudo isso é a resposta aí da 4. Se você deixou um espaço pequenininho, aí no final do bloco você coloca continuação da 4 e continua aí respondendo. Então, tudo isso que eu falei, tá bom? Na 5, nomeie as figuras abaixo com a opção correspondente. Essa primeira imagem aí, que inclusive eu levei lá na sala para vocês, ela corresponde ao globo terrestre, tá? Aí vocês vão colocar aí, não precisa, eu falei que não precisa fazer o desenho, né? Mas vocês vão colocar aí, globo terrestre, primeira imagem, tá? É a forma de representação mais, falando de projeção, mais próxima à realidade. Porque a gente sabe que a nossa Terra, ela é redonda, né? Ela é arredondada, geóide. Então, é a projeção que mais aproxima da realidade. Na segunda imagem aí, ainda de cima, ao lado do globo terrestre, aí nós temos uma planta, tá? Que é uma área com bastante detalhes, ok? Então, aí do lado, nós temos uma planta. Aí, nessa primeira imagem de baixo, né? Nessa primeira embaixo aí, abaixo do globo terrestre, nós temos o planisfério, né? A gente chama de mapa mundi também, que representa o nosso mundo, o nosso planeta. Por isso, nós chamamos de planisfério. Aí, na última, a gente tem o mapa, tá bom? Na última, o mapa. Na segunda imagem aí da segunda coluna, ok? Na 6, complete as frases com o termo correspondente. Na A, linhas imaginárias na horizontal, traçadas na mesma direção do que? Como que se chamam essas linhas imaginárias que passam ao redor do nosso planeta? A gente estudou muito sobre isso o ano passado. Paralelos, meridianos, né? Paralelo principal, meridiano principal. Essas linhas na horizontal são os paralelos. Resposta da A, paralelos. A B, linhas imaginárias que passam pelos dois polos. Quais são as linhas imaginárias, né? Que passa pelos dois polos, vai até o polo norte, depois volta até o polo sul. São os meridianos, tá bom? B, meridianos. Na C, meridiano de origem das medidas de longitude. Seria aí o meridiano principal. Qual que é o meridiano principal? É o meridiano de Greenwich, tá? Meridiano de Greenwich. O maior paralelo é o... Qual que é, gente? Equador, né? Vocês estudaram bastante sobre isso. Maior paralelo é o Equador. Essa é a resposta da D. Na letra E, os tananã possuem tamanhos diferentes.
O que possuem tamanhos diferentes? Também são os paralelos, né? Os paralelos, eles não se encontram, eles possuem tamanhos de... Aliás, eles possuem, não que eles não se encontram, eles possuem tamanhos diferentes, né? Até mesmo pelo formato da Terra. Então, a gente sabe que o paralelo de maior extensão é aquele que está lá no centro, que está lá no meio, que é a linha do Equador. Então, à medida que for subindo ou descendo, os paralelos, eles vão diminuindo o seu tamanho, até pela uma questão estética aí, uma questão de formato da Terra mesmo. Resposta da F. Pontos nos quais o eixo imaginário toca na superfície terrestre. O eixo imaginário toca na superfície terrestre. Que pontos que são esses? São os polos, né? Então, resposta da F, polos. Na G, todos os espaços têm o mesmo tamanho. O que tem o mesmo tamanho? São os meridianos, tá? Então, na letra G, são os meridianos. Todos têm o mesmo tamanho, diferente aí dos paralelos, ok? Então, essa foi a correção das atividades aí. No bloco 8, a gente teve um textinho aí para vocês lerem. E no bloco 9, são essas atividades aí. Qualquer dúvida, anotem aí e levem lá no plantão de dúvidas para mim. Tá bom? Tchau, tchau!